saiu uma matéria dizendo assim, o título da matéria era Ela faz todo mundo chorar. Eu falei, gente, isso é bom ou... mas as pessoas dizem assim, eu não chorava há muitos anos. Mas tá muito emocionante mesmo. Isso é muito legal. Eu não chorava há muitos anos e chorei nas suas cenas. Não tem vantagem nenhuma em uma mulher, via público, denunciar um caso de violência sexual, muito menos ainda de uma estrela mundial, defendida por centenas de milhões de pessoas. Porque eu tive uma fake news maravilhosa, que foi que eu estava namorando o Eduardo Moscovis. Entendeu? Uma coisa que nunca aconteceu. Oi, eu sou a Maria Ribeiro e esse é meu podcast Par ou Ímpar, onde eu converso com um par de convidados ímpares. E comigo hoje no episódio, baseado em fatos reais, Andréia Horta e Cristina Fibe. Cristina Fibe é formada em cinema e jornalismo, foi repórter de política, cultura, correspondente internacional, trabalhou no Globo e na Folha e atualmente é colunista do UOL. Ela se especializou na cobertura dos direitos das mulheres e é autora do livro João de Deus, O Abuso da Fé. Andréia Horta é atriz de TV, cinema e teatro, além de ser apresentadora. Premiada por viver Elis Regina no cinema, atualmente ela está na série As Aventuras de José e Durval no Globoplay. Meninas, mulheres, amigas maravilhosas, muito obrigada por estarem aqui. Vou começar perguntando para a Andréia. Essa é o que? A sexta mulher real, assim, que você, baseada em fatos reais? Tipo, personagem real que você vive na dramaturgia? Acho que quinta. Se tô contando bem, acho que quinta. Elis. Márcia Kubitschek, que foi a primeira. Aí depois, na Teia da Globo, Celeste, que era uma história real, aquela história. Elis, Nádia Rebouças no Betinho, que ainda vai estrear agora no Globoplay também. E a Dona Araci, a mãe do José e Durval, que tá no Globoplay também. Como é que tá sendo a repercussão da Dona Araci, que eu acabei de ver, e você tá absolutamente sensacional e totalmente diferente? Cara, eu tô muito surpresa, eu tô muito feliz. Eu não imaginava, assim... Quando o Hugo me convidou, o Hugo com quem eu fiz o Elis, né? Sim, o diretor Hugo do Prata, Elis, Hugo Prata. Que é o diretor também do José e Durval. Eu falei, tinha acabado de fazer uma novela, Um Lugar ao Sol. Eu tava exausta, minha vida tava de cabeça pra baixo por 1 bilhão de motivos. E eu falei, cara, não tem condição, eu preciso dar uma descansada. Ele, pelo amor de Deus. Era uma convocação extraordinária mesmo. E quando eu li, eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer com certeza. Uma personagem boa dessa, não vou deixar passar. E aí, eu tô muito feliz. Ela caiu nos braços das pessoas mesmo, porque é uma personagem muito brasileira. É uma mãe que é o centro de uma família, ela é a coluna de todos aqueles filhos. E de outro tempo, né, assim, onde né, a gente meio que aceitava essa abnegação feminina. Quando eu digo que ela caiu nos braços das pessoas, é porque a gente tem na nossa memória recente, ou é a nossa mãe, ou são as nossas avós. Não são tantas gerações para trás que nós temos essa figura, essa materna. Sim. Principalmente no Brasil mais profundo. Talvez nas grandes cidades seja mais Rabisa, que era assim, mais para trás. Mas não é o meu caso. Ela é super... a minha avó, totalmente, sabe? Sim. Por exemplo. Eu ia... Engraçado, gente. Como conversar é bom, né? Porque a pergunta nasce da resposta. Porque eu ia fazer uma outra pergunta para a Cris. Ia perguntar por que ela fez cinema e jornalismo e por que ela optou por jornalismo, mas você começou a falar de mãe e você é filha da Lina Vitt-Fibe, que foi a primeira âncora do Jornal Nacional, né? Assim, é um ícone do jornalismo. Aliás, qual é a diferença de âncora e apresentadora, que eu nunca sei? A âncora tem o apito editorial também, digamos assim, né? A apresentadora, em tese, não é uma chefe editorial do jornal. Então, a minha mãe fazia os dois papéis. Minha mãe era editora-chefe do Jornal Nacional. Então, o âncora é que faz esse papel de ser o jornalista que está apresentando, mas não narrando só. Lembra que antes no Jornal Nacional, e pouca gente aqui da faixa etária mais abaixo vai lembrar, mas antes da minha mãe era aquela fase Cid Moreira, Sérgio Chapelain, que eram dois narradores, dois grandes apresentadores. Não eram eles quem escreviam os textos que eles falavam. Perfeito. Não eram os jornalistas ancorando, né? E aí a saída deles com a entrada da minha mãe com o William Bonner deu essa virada editorial ali na cara do Jornal Nacional. E ela foi a primeira mulher âncora apresentadora. Que foda. E aí você fez cinema, porque negócio de Freud, pra não fazer a mesma coisa, mas aí depois o Freud deu um nó e aí você foi fazer a mesma coisa, mas aí...
Maria, eu sempre fui cinéfila, sempre fui apaixonada por cinema. E eu achava que eu poderia alcançar isso profissionalmente. Eu achava que seria um tesão estar nesse lugar profissionalmente. E fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, porque jornalismo, por outro lado, era o meu lugar de segurança. Eu sou que nem Seu filho pai de ator. também é jornalista. Meu pai também. E como filho de ator é coisa de crescer em coxia e você muito naturalmente vai para essa área. Eu não sei se os seus irão para essa área, mas talvez não. Parece que não. Às vezes isso acontece de forma... Meu irmão também... Eu tenho um irmão mais velho que foi para completamente outro caminho. Mas eu cresci em redação, né? Porque era o único jeito de eu estar com os meus pais, era eu frequentar as redações. Então, para mim, jornalismo era um lugar seguro, que eu tinha certeza que ia dar tudo certo. E cinema não, era um lugar totalmente desconhecido. Quando eu me formei nas duas ao mesmo tempo, eu rapidamente fui prestar o trainee da Folha de São Paulo, passei... E aí meio que não dá pra falar não pra isso. E aí a Folha te engole, te leva e nunca mais pensei no assunto, assim. Continuei cinéfila, continuei formada. E acho que muito da minha atração pelo cinema vem da história, que no final das contas tem tudo a ver. A Andréa estava falando das personagens reais. Quanto que a gente, como jornalista, também não alimenta isso, né? A gente dá o subsídio para que essas histórias sejam contadas. Sim. Então tá tudo meio misturado. Eu gosto de história. Como você fala, eu gosto de gente. Sim, sim. E qual é a treta de história real? Eu vou fazer a mesma pergunta para as duas, mas qual é a treta de você fazer uma personagem real? Cara, tem um lado maravilhoso, que antes de falar da treta, eu acho que é bom falar de um lado maravilhoso, que assim, tem muito mais problema. É muito melhor, dramaticamente pra gente. Um bom personagem é aquele que passa por muitos problemas. O personagem não tem problema nenhum, a gente não tem muito interesse por ele. Então, a história real sempre ela é muito mais rica e cheia de camadas. Assim como uma pessoa, o personagem tem, justamente porque é alguém, ele tem muito mais forças contrárias nele. E às vezes, quando ele é só escrito, às vezes ele pode ser um pouco mais raso. Sim. Agora, a treta, eu acho que é um pouco uma questão ética, que esbarra um pouco quando você tá fazendo, assim. Será que os filhos vão gostar? Né? Não, até mais do que isso. Pra mim, com a própria personagem. Por exemplo, esticar a mão e dizer assim, prazer, meu nome é Elis Regina, é tipo assim, sério? Caraca. Você vai falar isso? Cara, e você faz... É muito doido. Cara, você sabe que é muito doido que agora, essas coisas... Eu ouço Elis e eu penso na Andréa. É muito doido, rolou uma fusão, assim, né? Mas isso é uma coisa... esbarra nessa coisa assim, poxa, essa personagem, por exemplo, a Elis ou a Dona Araci, são mulheres que existiram, que está na memória de muitas pessoas, no caso da Elis, numa escala muito maior, mas assim, está na memória das pessoas. Essa história é um recorte feita numa sala de roteiro, cujos roteiristas escalados escolheram eleger isso ou aquilo da vida e ficcionalizar. Então, assim, é muito doido você entrar lá e se apropriar e dizer eu vou fazer isso e eu sou isso. Entende a questão ética que eu digo assim? Entendo super. Você fala assim, nossa, eu não deixaria fazerem sobre mim. Ninguém vai querer também, mas assim... Mas você não tem esse controle. Não, tenho sim. A Madonna não fez um negócio agora que ela falou, se eu morrer, ninguém mexe? Você não tem esse controle. Claro que tem. Não tem. Se as pessoas quiserem escrever... Eu sei essa história de biografia, mas eu lembro que esse negócio foi um drama uns anos atrás. Biografia. Se alguém quiser escrever uma biografia sobre você, as pessoas podem. Não, escrever tudo bem, mas uma atriz chega lá e fala assim, Andréa Horta, peraí, não. Minha família ou eu tenho que autorizar, não tem não? Acho que sim, né? Tem. Por isso que é sim. importante também com quem que fica o seu... o sim sobre a sua vida depois, né? Gente, a gente tava falando... Gal Costa. Conta, você tava contando, você falou disso outro dia, né? Legal. Você que me contou isso, não, que a gente agora tem que dizer... Tipo, você tem que botar no testamento, assim, se você quer ser reproduzida em inteligência artificial. Então, isso que a Madonna fez. Ah, é? Ela falou, nem pensar, de mim ninguém fala nada. Ninguém vai fazer de boneco artificial. Se eu for uma boneca inteligente, eu aceito uma boneca... Isso não tá no seu controle. Que legal. Aí é que tá o problema, entendeu? Gente, o que está no nosso controle, né, gente? Cris, e pra você, assim, porque você escreveu um livro sobre João de Deus. Eu queria que você contasse um pouco isso, porque foi uma jornada longa e você não podia colocar o nome das pessoas. Você está contando uma história, que é uma história real, que ao mesmo tempo tem que ser atraente e você tem que preservar as identidades reais, porque senão elas podem, tipo,
morrer? Acho que mais do que preservar, é também o que a Andrea falou um pouco, é ser ética e honesta e responsável com as histórias das pessoas, mesmo que eu não esteja dando os nomes delas, né, Maria? Porque elas precisam, as mulheres, estou falando aqui de mulheres que sofreram violência sexual, de um guru espiritual. Então, eu procurei no livro ocultar o máximo possível as identidades delas, né, a menos que elas já tivessem se exposto, se mostrado, a menos no caso, por exemplo, da filha dele, que já está exposta e também foi abusada por ele. Mas mesmo quando eu opto por esconder as identidades, essa mulher precisa se ver refletida ali, mesmo que eu até mude algum detalhe para que ela não seja identificada pela família dela, porque muitas dessas mulheres não contaram, nem para os pais, nem para os maridos, nem para as irmãs. Tem casos no João que irmãs da mesma família foram abusadas e só souberam depois que as notícias vieram à tona, uma sobre a outra. Então, eu acho que tem essa delicadeza de você contar a história dessas pessoas de uma forma respeitosa, sem fetichizar, por exemplo, que é um risco muito grande quando você fala de violência sexual. Você não sabe como é que as pessoas vão ler aquilo. Sim. O que tem na cabeça das pessoas que vão ler. E a violência sexual, quer dizer, ela é muito mais frequente do que a gente imagina. Isso foi um outro triste choque que eu tive depois de tocar nesse assunto, de lançar um livro, aí sim, de me expor muito nesse lugar, de falar sobre isso. Muitas mulheres me procuram para falar que também sofreram, não por parte do João de Deus, né, mas por outras. Isso afetou sua vida completamente? Sua vida, tipo, antes e depois? Antes e depois desse caso. Maria, muda tudo, assim, muda tudo. E acho que mudou mais depois que eu lancei o livro, porque você mesmo estava comentando, assim, quando eu fiz a apuração, e você acompanhou muito porque a gente já era amiga. Sim. Quando eu fiz a apuração do livro, eu fiz de um jeito muito solitário, muito fechado, por segurança. Eu não tinha rede social aberta, eu já tinha filho. Então, eu tomava muito cuidado com a minha segurança, né? A preservação do meu nome e da minha imagem. Quando eu lancei o livro, não tinha mais jeito, né? Então, eu fiz o movimento contrário. Eu abri tudo e passei a vocalizar esse assunto, a discutir esse assunto no UOL, enfim, em lives. Eu comecei a levar esse assunto e o retorno foi maravilhoso, porque eu sinto que as mulheres precisam desse lugar, precisam falar sobre isso, precisam dar nome às violências. Então, o retorno foi muito bonito, aí mudou completamente a minha vida, a ponto isso, de eu estar num bar e virem mulheres me agradecer por falar disso, só por isso, é só por acolher e por falar de forma respeitosa. Não estou fazendo, eu falo, né, não estou fazendo mais do que a obrigação ao tratar desse assunto, mas é raro. É raro essas mulheres se sentirem acolhidas e respeitadas. Infelizmente, ainda é raro. E é doido, porque assim, a gente está em 2023, a gente tem falado muito, né, de como... Eu acho muito engraçado, porque você sempre que eu falo, isso aqui é pelo amor de Deus, sempre que eu troco o WhatsApp com a Cris, ela fala, pelo amor da deusa. E eu não... Você fala também, pelo amor da deusa? Gente, eu ainda não consigo falar pelo amor da deusa. É um exercício, inverter tudo. Eu, por exemplo, cheguei aqui hoje, achei maravilhoso, porque neste lugar aqui, as mulheres estão em todos os cargos de chefia, as mulheres estão mandando em tudo e os rapazes estão aqui nos ajudando a ficar belas e inteligentes. Eles estão aqui trabalhando com a gente, mas as mulheres estão nas posições de chefia. Isso já é uma inversão. E como é importante que a gente tenha... Que os homens estejam com a gente, né? Porque, na verdade, a gente está querendo, inclusive, poder tirar algum peso deles também, né? Assim, pode chorar, pode ser frágil, pode ser vulnerável. Como é que foi, ideia? Você veio de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e você é uma pessoa muito ligada à sua família. Você veio sozinha. Você pensou nisso na hora que você veio? Caramba, eu tô tendo uma atitude que talvez a minha mãe não tivesse, que talvez a minha avó não tivesse, assim. Você pensa nisso? A minha mãe, eu acho que a minha mãe... Eu saí de casa com 17 anos. Eu acho que a minha mãe tinha mais consciência de que eu não voltaria do que eu, pelo sofrimento que eu vi nos olhos dela quando eu tava indo. Porque eu acho que ela sabia que eu não ia voltar. E aí... Eu saí de casa e comecei a trabalhar muito, o que fez com que eu sempre fosse muito ausente. Eu nunca pude estar nos aniversários, eu nunca pude estar no Dia das Mães, no Dia dos Pais, aniversário do irmão. Eu sempre estava no set de filmagem, sempre. Então, quando eu te ouço falar assim, o jeito de ficar perto da minha mãe era eu ir pro trabalho dela, eu penso assim, meu Deus. Porque, assim, a minha vida foi também, até agora, até hoje, o set de filmagem. Então, você ganha outras coisas, porque eu me lembro
quando eu ia a Juiz de Fora depois que eu saí de lá, que eu escutava as amigas dizendo, mas... E você não vai casar? E você não vai não sei o quê? E você não vai ter não sei o quê? Você não vai ter não sei o quê? Só que eu tava tendo com aqueles personagens novos uma alegria que talvez se parecesse. Eu que não sei dimensionar porque eu não sei qual é o outro lado, mas assim, era uma alegria gigantesca. Não era menor do que exatamente uma outra alegria. Talvez eu conheça uma outra e seja diferente, mas você ganha outras coisas, mas você perde. Eu sinto que eu fiquei muito... Eu sempre fiquei muito carente desse lugar da família, assim, porque eu tava trabalhando e o trabalho é a senhora de minha vida. Essas personagens, quando elas chegam, não tem pra ninguém, é foda. Não tem pra ninguém, assim, que eu quero dizer, não tem pra ninguém ao meu redor. Meu pensamento fica completamente tomado. E as personagens, elas nos fazem companhia, né? Eu me sinto, assim, desde que eu fiz a Fernanda Young, eu sinto que ela anda comigo. Não, mas por isso que é muito legal isso que a Cris falou, de assim, de ter uma responsabilidade com a pessoa que você tá contando. Que aqui é a mesma coisa, assim, no seu caso ainda são mulheres que te deram um depoimento, que você olhou no olho. A gente tá, por acaso, citando algumas pessoas que já morreram. Que eu interpretei pessoas que não estavam aqui. Como é que você se liga e fala assim, amiga, tamo junta e eu vou tentar de tudo não te botar em cilada. De você vê, às vezes, uma cena e você fala assim, não posso fazer isso com ela. Essa cena eu não posso fazer. Mas então, a Fernanda Young também. É, ótimo. Fernanda Young também. Quando eu fiz a Fernanda tinha morrido. Tinha acabado de morrer. Sim. Então, assim, era uma coisa tipo, caramba, eu preciso... honrar. A minha relação era... E era sozinha no palco, né? Então, assim, a minha relação era totalmente com ela. Antes de eu começar, eu falava assim, cara, tamo junto, tamo aqui, assim. E é um par pra vida, né? A gente vai fazendo pares. E é louco, porque são pares que são, tipo, vocês são, né? A gente é uma dupla, a gente é uma dupla. E eu também tenho pares com pessoas, assim, eu sou um par com meu pai, que já morreu. Eu sou par com a Fernanda. Quando você saiu de Juiz de Fora, você foi para São Paulo, né? Sim, fui fazer faculdade de artes cênicas em São Paulo. Quem foram seus pares lá? Eu fui morar com meu pai, que eu nunca tinha morado com ele. Morei com ele a primeira infância, logo eles se separaram e eu fui finalmente morar com meu pai. Mas eu fiz muitos amigos e muitos deles ainda estão na minha vida até hoje, assim. Mas teve alguém, assim, que profissionalmente, tipo... te deu uma... Assim, porque, sei lá, tipo, Domingos Oliveira na minha vida, assim, alguém que você pega e fala assim, caramba, essa pessoa aqui me disse uma coisa que mudou a minha vida, sabe? Sim. Eu acho que foram muitas pessoas, mas eu acho que eu destacaria a importância do Antônio Araújo, que era o diretor do Teatro da Vertigem, porque eu estudei com ele na Escola Livre de Santo André e depois eu entrei pro Teatro da Vertigem, tive uma passagem por lá. E ele foi um mestre. Chique, gente. Ele foi um mestre, assim, sabe? As coisas que ele dizia, as coisas que eu escutava dele na sala de ensaio, são coisas que guiam o meu trabalho, o meu pensamento artístico até hoje. Talvez ele nem saiba disso, mas ele foi muito... A presença e o pensamento artístico do Tó foram muito importantes para mim. E você, Cris? Você saiu de casa cedo também, né? Saí, né? Saí muito cedo, quer dizer, pro meu padrão. Eu saí de casa aos 21, 22 anos, mas eu casei muito cedo, né, Maria? E como isso muda... Você tava falando par, eu fiquei pensando que até o meu ex-marido era um par profissional também. Eu casei com um jornalista. Uhum. E a gente se alimentava um pouco desse lugar duplo de casa e trabalho. A gente se mudou junto para trabalhar fora, a gente depois se mudou para o Rio. E eu fiz grandes amigas e amigos nesse caminho, mas eu acho que o casamento diluiu o tempo que eu dedicava às outras pessoas fora dali. E também porque a gente mudou de cidade muitas vezes, e isso também vai dando uma diluída nas relações. E aí, quando eu finquei terreno aqui no Rio, que eu acho que é uma outra fase, começa a mudar tudo. Cara, eu te achava, a primeira vez que eu te via, eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Cris foi na casa do Jorge Bastos Moreno, meu grande amigo, que já morreu. E, cara, eu achei a Cris muito séria, tipo, jornalista, sabe? E eu sempre tive essa coisa assim, porque eu sou formada em jornalismo e sou atriz. E eu falava assim, e lá na casa do Moreno, eu falava assim, qual é a minha turma e tal, não sei. E eu achava, eu falei, gente, ela é muito séria. Ela é muito engraçada, assim, como depois a gente tendo ficado amiga. Não que eu não esteja dizendo que você é séria. Mas, assim, às vezes ela é, tipo, meio bagaceira. E bagaceira, pra mim, é elogio, tá, gente? Eu acho que eu era um pouco mais dura para algumas coisas. Talvez eu tivesse um pouco de preguiça do ambiente
Gente, você tá querendo... Eu achei que você... Sabe o que eu achei que você fosse falar agora? Você pegou o microfone, eu achei que ela fosse falar assim, super chique, séria de preto. Eu achei que você fosse falar assim, eu sou muito bagaceira mesmo. Ia ficar melhor. Caralho, ela vai falar isso, chiquérrimo. Posso mandar outro texto? Vai ficar melhor essa cena. Gente, essa cena é muito melhor. Faz de novo. Faz de novo. Então lá, peraí, eu vou te fazer, só que só responde com o meu... Ô, Cris, a primeira vez que eu te via, eu te achei super séria, cara. Mas depois que eu te conheci melhor, gente, você é super bagaceira. Gente, bagaceira pra mim é elogio, né? Maria, acho que eu tive uma fase, eu entendo você falar isso. E eu realmente sou muito bagaceira. Amor, você foi muito bem. Vamos voltar pra faculdade de cinema. Artes cênicas, no caso. Vem cá, você já pensou em apresentar, assim, agora que você tá com esse microfonezinho rosa na mão? É bonito isso. Não é, gente? Não, ele dá um apego, assim, ele tem vários... Esses botões, eles funcionam ou eles são cenográficos? Amor, eu não vou te Se eu apertar alguma coisa, tocar uma música eletrônica no estúdio? Aqui é tudo baseado em fatos reais. Nada cenográfico. Aqui tudo é verdade, entendeu? Gostei. Você, em algum momento, pensou em apresentar telejornais ou o fato da sua mãe ter sido... pergunta fácil. Da sua mãe ter sido essa mulher, a primeira mulher que não sei o que, te oprimiu um pouquinho? Não, oprimiu totalmente. Pergunta fácil, é muito bom. Essa daí eu já elaborei 20 anos de análise. já elaborei. Eu fugi de TV. Fiquei sempre em jornal impresso, achando que eu era uma pessoa como o meu pai também, Alexandre Gambirazio. Sempre foi do bastidor, de fechar jornal. Eu adoro, me dar um texto, fazer um título, corrigir, sabe? Cobrar repórter. Eu fazia isso tudo muito bem. Essa coisa de ficar nos bastidores. Eu só saí dos bastidores à força mesmo. Quando eu fui lançar o livro, eu percebi que era uma voz que eu estava criando ali que precisava se manter. Quando eu achei que eu não podia mais ficar em silêncio, sabe? Que eu precisava, sei lá, segurar essa bandeira e ir pra frente. Então, também um pouco de opção profissional, aos 40. Mas foi uma virada, assim. Eu passei, sei lá, quase 20 anos de carreira no bastidor, com todo o prazer. Porque eu tinha horror. A primeira coisa que... Eu sou a cara da minha mãe, Maria. Isso não sei se lembram, mas eu sou bem parecida. Eu acho também. Gente, boa noite. Gente. Apresenta ali pra câmera 3. Faz um TP. Vai, no microfone é rosa, vamos bagaceirar, né? Não posso ver um TP, gente. Vai. Bota um TP. Ali no 3, assim, dá uma notícia assim, tipo, boa noite. Fingindo que tem TP, né? Porque ali na 3, no amor, caso, meio tem. atriz, aqui é o seguinte, baseado em fatos reais. Meio atriz, meio jornalista, também improvisa. Então, assim, dá uma notícia aí. Boa noite. Estamos aqui com Maria Ribeiro e Andréa Horta para falar de coisas sérias, par ou ímpar. E as pessoas não sabem nem jogar par ou ímpar. Zéio! Mas sabe o que eu lembrei agora? Tem uma matéria que a sua mãe apresentou. Ataque de riso. Deu um ataque de riso. Eu sabia que alguém ia lembrar disso. Gente. Aí minha mãe conta o bastidor. Então eu vou contar o bastidor dessa história, porque isso ninguém tem, isso vai viralizar. O que ela conta é que ela estava terminando de apresentar o telejornal, que naquele momento estava na internet, e o editor dela, que era o Ricardo Mello, com quem depois eu trabalhei na Folha, um jornalistão, passou a última notícia para ela, sem avisar. Não tinha. Ela não leu antes. Ela não leu antes, zero. E minha mãe âncora, editora-chefe de tudo. Ela mandava, estava tudo no controle dela sempre. Entendi, uma pessoa mandona. Ai, meu Deus. E aí ela saiu do controle de uma maneira tão bonita que ninguém mais lembra que a minha mãe entrevistou a Zélia. E fez a entrevista mais importante do Confisco nos anos 90. Ela virou a pessoa que teve um ataque de riso. Gente, mas é que o Brasil é um país lindo. Mas é porque tudo que a gente espera também é que eles... não é que tudo que a gente espera, são muito exagerados também, que a gente espera tantas outras coisas. Não, gente, mas assim, é tão bom ver alguém vulnerável. Né? Ser humano ali atrás. Eu já fiz novela com você, eu já vi muito ataque de riso seu, André. Eu sou riso frouxo demais. Eu já vi muito ataque de riso seu. Eu já fui expulsa de estúdio, é complicado. A gente fez uma novela juntas e a gente gravava no mesmo cenário. E eu sou aquela pessoa que fico falando 2 minutos antes da cena, de uma cena tensa, mas eu fico falando... E a Andréia ficava assim... Maria, deixa eu só dar uma concentrada aqui, não sei o que. Tipo, né, sério. Só que quando ela tem ataque de riso é muito maravilhoso. Porque aí ela tem ataque de riso, assim, tipo... geral, maravilhoso. Desconcentra tudo, né? E a minha mãe é assim também, ela é muito séria, muito rígida. Parece que quanto mais você segura, quando desmonta, mas desmonta bonito demais. Gente, mas olha só, ser atriz, de alguma forma, a gente
também é um pouco, assim, a gente pesquisa ainda mais quando faz personagens reais. Você pesquisa muito, né? Assim, eu vi todas as entrevistas da Fernanda Young, que você deve ter engolido a Elis Regina. Então, também tem um trabalho de investigação, né, Déia? Tem, super. E assim, isso que você falou, como o trabalho de vocês embasam a nossa pesquisa mesmo, né? No caso de personagens que já existiram. No caso de pessoas que escrevem coisas verdadeiras, porque ultimamente, né? E no caso de personagens fictícios, a gente também vai beber na fonte da verdade para poder ir fazendo aquele personagem, né? Só que é muito doido. Quando eu falo do dilema ético, para além dos fatos, porque eu acho que vocês lidam com fatos. A gente, quando faz um personagem que já existiu, muitas vezes, uma coisa ou outra é ficcionalizada. Sim. Então, esse é o dilema ético. Porque aí você fica assim, mas isso aconteceu? Não, isso não aconteceu, mas isso cabe na trama, porque poderia acontecer uma situação parecida, mas parecido não é. Então, como é que você dá dignidade pro fundo daquele sentimento que você não conheceu aquela pessoa, né? E esse é um trabalho eu acho que tem que ser muito ético, acredito eu, né? E muito honesto, assim, né? Mas você acha que a ficção tem que ter um compromisso com a realidade? Eu acho que quando você está tratando da história, declaradamente da história de uma pessoa que existiu, acredito que sim. Exceto se você está fazendo um trabalho cuja linguagem é uma coisa mais fabulosa, eu acho que tudo bem. Mas eu acho que se eu tô fazendo uma história sobre a vida da Maria Ribeiro, vou contar 2 horas de uma história sobre a vida dela, eu não posso fazer... Você pode omitir algumas partes? Aquele dia que você foi... Com certeza. Eu acho que vai ser melhor. Mas não vai bombar tanto quanto se eu falasse a verdade. Não, porque eu fico pensando, cara, isso é tão relativo, né? Mesmo documentário. Documentário é um recorte, né? E hoje em dia a gente está vivendo um boom. Eu sou a psicopata dos documentários. Não sei vocês. Vocês tipo, chegam em casa e preferem ver ficção, documentário, mas... Eu amo documentário também. Eu amo documentário. E não é exatamente real. Porque tem uma trilha sonora, porque tem um diretor, porque tem alguém que fez... tudo te conduz de uma maneira, né? É um pouco a vida sem as partes chatas, né? Assim, tem uma ficcionalização, por mais que... né? Então, e é engraçado, a Cris escreveu recentemente uma coluna sobre o caso Johnny Depp e Amber Heard. E ela... minha filha, é hate em cima de hate, atrás de hate. Vai lá, amor, vamos lá, vamos lá. Eu assisti esses dias. E aí, o que você achou? Não, fala você primeiro, que é jornalista séria e que fez um trabalho... Vai lá. Eu acho que eu escrevi foi mais ou menos isso. Vou desenvolver aqui mais informalmente com vocês. Mas desde o início você já tem um lado que eu conheço bem. Maria, a princípio eu sempre vou estar do lado das mulheres mesmo. O que não significa que eu não considere que uma mulher pode estar falando uma mentira. Isso acontece, mas é o que a gente sempre fala, acontece no mínimo dos casos. Não tem vantagem nenhuma em uma mulher, via público, denunciar um caso de violência sexual, muito menos ainda de uma estrela mundial, defendida por centenas de milhões de pessoas. Então, não vejo vantagem, mas há que se considerar que pode acontecer. Agora, o que eu acho da Amber, vendo aquele documentário, essa mulher não teve o direito a um julgamento justo nos Estados Unidos. Esse julgamento com júri popular, que não é especializado, não tem perspectiva de gênero, que é uma coisa que hoje no Brasil, por exemplo, é obrigatória pelo Conselho Nacional de Justiça. Você tem que julgar sob perspectiva de gênero, o que significa considerar os estereótipos que estão ali, considerar as desvantagens, o papel da mulher e do homem na sociedade. Você tem que considerar tudo isso. Quando você coloca o júri popular, depois você decide numa decisão totalmente inédita, exibir 24 horas daquele troço em rede mundial... Ou seja, aquilo é uma novela, aquilo não é verdade, aquilo não é baseado em fatos reais. Espetacularização total. E não deixa de ser um recorte, porque tá ali, né? É aquele momento, são as provas que a juíza acatou ou não acatou. E aí você faz aquele espetáculo que é rapidamente recortado pro TikTok. Isso eu achei muito impressionante na série sobre esse caso, porque o que ela fizesse, a Amber, no tribunal, virava motivo de chacota na hora. Então, enfim, com toda essa espetacularização, essa mulher teve um julgamento justo nos Estados Unidos? Não teve. Isso eu posso achar que a Amber tá certa, que a Amber é louca, que a Amber tá mentindo, mas o que eu não posso dizer
com honestidade intelectual, Sim. é que essa mulher teve direito a um julgamento justo, não teve. E de resto, como eu sempre repito, no Reino Unido, o Johnny Depp é considerado um wife beater, um espancador de esposa, porque lá ele fez um processo equivalente, também era contra um jornal, o The Sun, que chamou ele de wife beater, não era contra a Amber, por difamação, como foi nos Estados Unidos. O juiz, que não era júri, era um juiz, no Reino Unido, avaliou tudo, chamou a Amber, escutou e considerou que, se não me engano, são 12 das 14 acusações que ela faz de violência, ela tinha razão e estava falando a verdade. E aí eles consideraram que não era difamação, que ele é um wife beater. Então, aí a reputação do homem tá ilibada, intacta. Ele vai pra Cannes e ele é ovacionado. Eu acho que acho um escárnio, acho um deboche na nossa cara. Sim. Eu que trabalho com isso, que olho mulher vítima de violência o tempo inteiro, acho assim um grande desserviço, uma grande passação de pano para um macho que foi violento, claramente. Pode-se dizer que ela também foi violenta em uma circunstância ou outra, nem se compara. Sim. Fiquei do lado dela, inclusive. Você ficou do lado dela? Fiquei. Porque é raro, né? Porque também, assim, sério, não se trata de questão de... Eu não acho que o documentário... Eu não acompanhei quando passou, quando tava tendo o julgamento. Eu só vi esses 3 episódios do documentário. Então, a minha visão é única e exclusiva do que tem ali. Inclusive, fala muito sobre a juíza, o que ela escolhe não aceitar, que é uma prova imensa, né? Aquela do avião lá e tal. Mas, sério, a gente vai ficar falando dele. Mas eu acho que a postura dele... A postura dele fica dando uma irritante. Risadinha, né, gente? Nunca olha, dando tchau pra todo mundo lá fora. Ele pedir pra que fosse filmado. Eu acho tudo muito baixo astral, assim. E eu acho que e sobretudo tem um momento muito, muito grave pra mim, que é quando a gente vê a moça absolutamente desorganizada emocionalmente, dizendo, ele quebrou uma garrafa. Me corrijam se eu estiver falando uma coisa errada, por favor. Ele, naquela briga de que quebrou a garrafa, que ela jogou a garrafa, sei lá o quê. Mas ele pegou uma garrafa uma hora e... Sim, estuprou. Sim. E isso não ser considerado... Isso não ser nem considerado. Não. Pra você ver como as Isso, pessoas... pra mim, isso eu achei... Não, e pra gente ver como, na verdade, essa fronteira entre entretenimento e jornalismo, ela pode ser turva, né? Porque você tá vendo... Supostamente é um documentário, mas, gente, tem edição, tem a música, tem... E tem um clássico também das pessoas falarem assim, bom, existe a história contada por ele, a história contada por ela e o que aconteceu. Ou seja, 3 versões. Mas nem sempre isso é possível, né? Você acha que dá para relativizar tudo? Ou, tipo, tem a versão dele, tem a versão dela e tem a verdade? Você concorda com essa... Eu acho, principalmente num caso de crime que é palavra contra palavra, como é que a gente está aqui julgando o que aconteceu ali entre as 4 paredes, né? É tudo muito... No caso dela, ela tinha testemunhas, assim, ela tem testemunha de gente que a viu ser agredida fisicamente, e ela tem testemunha ali, que é o que eu falo para as mulheres, se você estiver sofrendo violência, conta para alguém. Conta, porque isso vai virando registro, né? Vai virando... Essas pessoas vão ser chamadas em juízo depois para depor. Enfim, mas... Em geral, tem gente que não tem nada, é um crime de palavra contra palavra. Então, você vai ter sempre a história de um lado e a história de outro lado, e é um baita exercício de consideração, de escuta. Que é como o nosso trabalho. Quer dizer, o seu, acho que menos, né? Porque você vai, na verdade, factual. Você precisa se basear em fatos e menos em suposições. Mas o nosso tem muita suposição. E tem muitas considerações, exatamente, tipo assim, mas quem é que vai dizer que ela disse exatamente isso, ou dessa maneira, que ela estava sentindo isso? Bom, eu, como uma intérprete, vou apostar que nessa cena eu vou por esse caminho aqui. É uma escolha minha como intérprete, já não é a verdade. Sim. Já não é a pessoa. E eu acho que, mas nesse caso também, as pessoas, assim, se eu tô fazendo um filme sobre a Elis Regina e as pessoas vão assistir, ninguém tá enganado, porque todo mundo sabe que a Elis Regina morreu, que eu não sou a Elis Regina e que eu tô lá fingindo que sou ela, entendeu? Sim, é diferente do que... E você quer ver isso, você quer ver essa dança. Que é uma coisa da arte maravilhosa, que é um pouco assim, gente, vamos todos combinar que estamos em Marte?
Vamos! Né? A gente deseja isso, né? A gente deseja ser transportado para um lugar que a gente não tá, né? Não, e vocês falaram de ver muito documentário. Eu amo documentário, lógico e tal. Mas quando eu preciso tirar minha cabeça desse lugar, que é o que eu faço o dia inteiro, eu vou pra ficção. Vocês que me salvam. É isso. Sei lá, pandemia, ou hora de tirar minha cabeça dessa violência toda que eu olho sempre. É ficção, música, teatro. Que é o que salva, né? É o que Mas é a ficção que salva a minha vida diariamente também. É incrível esse poder. Com certeza. Esse exercício de faz de conta que mergulha a gente num lugar. Porque a gente, às vezes, a realidade, assim, né? A realidade é too much realidade, né? Isso eu acho que é das coisas mais lindas da nossa profissão. Da gente pegar e oferecer para as pessoas a oportunidade delas, de novo, serem crianças e ouvirem aquela história que elas ouviam, né? Quando a mãe contava, né? Não, essa eu acho que é essa revolução, assim, silenciosa, quase, uma revolução subjetiva da mais alta importância, que é você colocar a pessoa diante de si. Quando você me pergunta como está sendo essa repercussão agora da Dona Aracy, uma das coisas que me deixam mais felizes... Cara, eu demorei para reconhecer você. Que delícia. Eu demorei para reconhecer você. Uma das coisas que mais me deixam contentes, assim, eu falo, pá, tá, se eu morrer amanhã, check, né? Valeu. Que é, tipo, quando alguém me diz assim, e nesse caso agora eu tô escutando bastante isso, aliás, saiu uma matéria dizendo assim, o título da matéria era... Ela faz todo mundo chorar. Eu falei, gente, isso é bom ou... mas as pessoas dizem assim, eu não chorava há muitos anos. Mas tá muito emocionante mesmo. Isso é muito legal. Eu não chorava há muitos anos e chorei nas suas cenas. Fala assim, graças a Deus, a pessoa destrancou um lugar, ela abriu um caminho para si, uma fenda, sabe? Um raio de luz entrou ali. Eu lembrei da minha infância. Graças a Deus, a gente tá correndo tanto, não tem tempo de lembrar. Então, o trabalho da gente é muito... Não, às vezes eu vejo filme só pra chorar, assim. Eu tô com várias paradas que eu não tô conseguindo chorar. Aí eu falo assim, cara, eu vou ver esse filme aqui. Porque eu começo chorando. Eu uso o filme, né? Tenho essa desculpa que é o filme e depois tô chorando pela minha infância, pai, mãe. Mas você tava falando que outro dia saiu que você faz as pessoas chorarem. Já mentiram muito sobre o jornalista? Agora botar vocês. Vamos falar mal da gente. Vamos falar mal do jornalista. Você já foi alvo de fake news? Já fui, mas eu acho que hoje em dia mudou muito. Já fui de uma fake news odiei. Foi porque, além de ser uma mentira, era uma mentira e ponto. Que você nem vai sabe contar. Que eu odeio. Eu você odeio nem vai mentira. contar. Você até me critica muito por isso, mas eu odeio muito. Eu te critico por você já mentira? Sim, você uma vez falou assim, ai, André, você tem uma mania insuportável pela verdade. Você já falou isso pra mim umas 3 vezes, né? Eu tava te contando uma coisa que eu falava. Você falou isso pra pessoa? Eu falei assim, falei. Não, mas é diferente. Era uma situação muito específica. Sempre é. Gente, sempre é. Não, era uma situação muito específica. A pessoa não precisava saber. Era melhor soubesse. Entendeu? Não sei. Mas, amiga, o que você perguntou? Não, qual era a fake news? História. Porque eu tive uma fake news maravilhosa, que foi que eu estava namorando o Eduardo Moscovis. Entendeu? Uma coisa que nunca aconteceu. Tá? Me presta aqui o microfone, da microfone rosa. Fake news boa, gente, ótimo, né? Não. Nunca namorei Eduardo Moscovis. Gostaria, talvez? Não sei. Mas assim, tá aí, tá no meu Google e, sabe... Não sei. Agora, tive várias horrorosas, né? Essa foi a única que eu... A mais leve. Que eu achei assim... não, tô brincando, foi péssimo. Ele ficou chateado, entendeu? Eu era casado, enfim. É um absurdo, né, gente? Porra, que isso. Não, já aconteceu, mas eu acho que hoje em dia, realmente, isso, com o fato da gente ter... as redes sociais, a gente tem um canal direto com o público que antes não acontecia. A gente falava com a imprensa um pouco mediava o que era a nossa vida pessoal, e eu sempre fui muito reservada em relação à minha vida pessoal, não gosto de falar disso publicamente. É uma coisa minha desde de criança, adolescente, rodinhas, meninas... Eu não sei nada a seu respeito. Não sei se você tá namorando, não sei onde você mora. Ela acha que eu não sei que esse é o truque pra eu dizer alguma coisa. Não sei nada a seu respeito. Ai, ficar sem saber. Vamos trabalhar esse título. Vai continuar com esse mistério. Mas assim, eu acho que hoje em dia não. Hoje em dia, imediatamente a gente vem a público e diz assim, olha, eu dei uma entrevista, não foi isso que foi falado, foi me perguntado tal coisa. Então, eu acho que, não sei dizer, mas eu só posso dizer pelo que eu vivi. Eu vivi
uma publicação numa revista de alta circulação, uma publicação muito mentirosa, e eu tenho certeza que isso não aconteceria hoje novamente. Porque eu acho que algumas coisas mudaram, sabe? Mas você acha que talvez a gente esteja... eu gosto muito de rede social, eu gosto de me expor, às vezes eu fico meio em crise, falando assim, caramba, eu sou atriz, será que eu deveria... Não, e tudo bem, não tem certo e errado. Não, mas sei lá, mas às vezes assim, é legal quando a gente não sabe muito do ator, e aí você pega e vê o ator no personagem, às vezes você acredita mais rápido que ele é, mas às vezes não também, tem atores que eu gosto de ver o ator fazer, eu já sei que ele vai meio que manter um jeito, mas eu gosto tanto de ver ele em cena, né, assim, alterna, mas eu fico vendo hoje que tudo as pessoas casam, separam nas redes sociais e assim, e tem DRs familiares. Você acha que isso, jornalismo, Cris, você sente que o jornalismo está indo para um lugar assim, um pouco que ele não deveria ocupar, ou você acha que é um tipo X? Porque a gente vive nessa... A gente precisa capturar as pessoas muito rapidamente. Porra, mas isso é muito chato, né, cara? Porque eu lembro eu fiz um trabalho uma vez com uma atriz, trabalhava com uma atriz mais experiente do que eu, com mais tempo de vida também, e ela percebeu uma certa competição que havia em relação a mim, e ela falou assim... Você tem que ficar esperta. Você tem que ser mais competitiva, cara. E eu não... Assim, eu tenho pavor disso. Eu tenho que... Isso que você falou, a gente tem que ganhar a pessoa, a gente tem que capturar, a gente tem que usar as ferramentas do momento para fazer todo mundo prestar atenção na gente. Assim, eu realmente, eu sempre vou sair perdendo. Eu tiro meu time de campo, eu odeio competir, assim. Eu acho muito chato. Cris... Não, você falou do jornalismo e isso, né, Maria? Eu acho que o jornalismo está se regulando de novo, assim, diante disso. Acho que tem um lado que me incomoda um pouco, que é muito produtor de conteúdo posando de jornalista sem ser. Quer dizer, fazendo uma coisa um pouco irresponsável, que é dizer que está levando informação, sem essa informação ser checada, né? Então tem uma galera ocupando, digamos, o lugar dos jornalistas nessa tentativa de dar informação que não é informação. Então é um lugar meio perigoso. Agora, os jornalistas, esses do mal, sensacionalistas, caça-clique, né? Isso sempre teve, né? Sempre teve, está só mudando o perfil, mudando o meio, o veículo que eles usam. Sim. Porque, se a gente for lembrar, a gente estava falando aqui dessa área de violência contra a mulher, no ano passado, se não me engano, teve uma divulgação de um nome de uma mulher que é uma atriz muito conhecida, que sofreu violência sexual, e o nome dela foi divulgado à revelia dela, sem autorização dela, por um jornalista caça-clique. Isso é muito grave, isso afeta a vida da pessoa de uma maneira, assim, completamente irreversível. Sim. E muito violenta, né? Sim. É o que a gente chama de revitimização, é você devolver essa mulher para aquele lugar de violência, né? Enquanto segue o abusador escondido, na mais alta impunidade, oculto, não, no sigilo. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe os homens têm o direito à preservação das suas identidades, né? A mulher que deve ter errado, deve ter feito alguma coisa. Tô sendo irônica, sei que a ironia precisa de um alerta acompanhado, né? Precisa ser acompanhada de Sim. Não, mas de um alerta. Você tem razão, porque assim, que mulher, quem ganha alguma coisa... Né, indo denunciar um cara falando que sofreu uma violência, inclusive. Eu tenho, inclusive, amigas minhas que passaram já por situações bastante violentas com namorados e que falaram assim, cara, eu vou ficar quieta. Porque se eu não tô afim de ter esse Google, entendeu? Sim. Tenho amigas que passaram por isso. E é exatamente o que acontece. Os nomes ficam... Eu falava isso para algumas das vítimas ficam ali, do João. Elas falavam, não, porque eu tô pronta, eu quero botar meu nome, pode dar meu nome. Isso pro livro. E eu dizia, olha, posso te falar? Assim, mulheres com filhos pequenos, com trabalho, com profissão. Eu falava, olha, você tá falando isso agora, mas daqui a 5 anos, você não sabe onde você vai estar, o que você vai querer. E aí, coloca o seu nome no Google para olhar isso, uma vaga, ou seu filho, ou não sei o que lá. E tem lá os detalhes que ela tá me contando, gráficos. Gente, que loucura, da violência sexual que ela sofreu. Não tem necessidade, sabe? Porque essas mulheres, ainda que são anônimas, ninguém vai ganhar nada, só elas vão perder. Sim. Ao ter os nomes delas divulgados. Então, é tudo muito delicado. E a pessoa sendo conhecida é pior ainda, porque é isso, vai ficar ligado
no buscador o resto da vida. E depois ninguém tira, essa memória não se apaga. E os caras provavelmente vão passar incólumes, não vai fazer um arranhão. O que de modo algum deve ser também um incentivo ao nosso silêncio, De jeito né? nenhum. Eu acho que cada um, quando vive esse tipo de coisa, tem direito a entender que tipo de consequências você vai ter em relação àquilo, até onde você quer levar aquilo em relação à consequência que você espera que o outro tenha. É complicado. A gente está aprendendo, né? Assim, eu acho que é muito importante a gente tá aberto, assim. Eu me sinto, com um filho de 20, um filho de 13, eles me ensinam pra caramba. E então ainda tem isso também, né? Da educação de 2 garotos. Falar assim, cara, como eu vou fazer com que eles aprendam sobre igualdade de gênero, né? Sobre perspectiva de gênero, sobre essa hierarquia que a gente já nasce num lugar que em desvantagem de alguma forma, mas a gente está junto nessa. Que eu sinto que às vezes a gente perde aliados porque os caras falam assim, caramba, é contra a gente. Não, entendeu? Não, é tipo, a gente só quer igualdade, né? A gente só quer igualdade. Essa é uma ideia muito errada. Agora lembrei de outro filme, pra gente voltar pra ficção. Eu vi Barbie, Maria. Ai, meu Deus, ela vai falar mal da Barbie. Ela vai falar mal da Barbie. Ela vai falar mal da Barbie, tá, gente? Aqui, entendeu? E não sei, e é uma amizade que talvez a gente... Tudo bem, vai, Cristina, Phoebe, desenvolve. É porque Barbie, que tá se vendendo como um produto feminista, né? Porque faz esse jogo do as mulheres mandam, o mundo invertido, que atrizes brasileiras fazem tão bem. O que eu acho de Barbie, Maria? Acho que Barbie cai nesse erro de tratar o feminismo como um lugar de rivalidade contra os homens. Ai, você tem razão. Que raiva. Consegui. Fiquei com raiva agora. Eu não vi. Gente, eu tinha tudo... Depois a gente conversa, a gente marca esse olha show. Só, tem tanta coisa que eu já organizei na minha vida, eu tenho tanta coisa para organizar, isso aí já estava organizado, já tinha decidido no meu cérebro o que eu achava disso. Agora você desorganizou. Nossa, me desorganizou completamente. Porque não é isso, isso é uma ideia tão errada. A gente não tá contra eles, não, né? A gente quer estar junto. Às vezes a gente até pega e tem amigos que... às vezes a gente quer estar junto, inclusive muito junto. Muito junto. O senso comum, sei lá, como dizer isso, mas muita gente ainda entende o feminismo nesse lugar da rivalidade contra os homens. Então é um dos clichês, né? Como se eu fosse uma mulher feminista, então eu odeio os homens, não tenho amigos que são, não, sei lá... não pego homens, não quero conviver com homens e odeio todos, quero que morram. Não é nada disso, inclusive somos mães de meninos. Queremos que os homens evoluam, queremos que os homens estejam juntos, né? E é muito fundamental que estejam, porque isso tudo que a gente está falando não adianta falar sobre que a gente vai enxugar gelo se os homens não se responsabilizarem, porque os homens estão fazendo um bocado de vista grossa aí para amigos violentos, né? Tem que parar, tem que parar. Isso só para falar de violência, mas em geral... cargos políticos, juiz no STF, sei lá, vai de eleição até o setor privado, né? Essa ascensão das mulheres, esportes, a gente precisa trabalhar junto, porque senão a gente também não... A gente sabe que o mundo não é o mundo da Barbie, não vai se inverter num passe de mágica, né? A gente precisa estar junto. Entendi. Tá, tô me recuperando aqui. Desculpa, porque... acabei com a Barbie. Realmente, acho que você tem razão. Nos coloquem lados opostos e a gente está do mesmo lado. Inclusive porque temos Francisco, né? Seu filho, João, Bento, que estão do nosso lado, né? Você se preocupa com isso, né? Na criação? Nossa, me preocupo muito. Foi parte da virada. O Francisco, quando eu fiz o livro, ele tinha 3 anos, sei lá. Alguma vez o Francisco te corrigiu de alguma coisa que você falou? Sim, eu tenho muito orgulho disso. Quando? Maria, aconteceu outro dia. Não sei se eu já te contei a história, não te contei a história. Não. Aconteceu outro dia. Eu tava... essas coisas, reunião de família. Eu sempre aproveito a reunião de família para dar uma cagada de regra. Sei. Como que não quer nada. Quando você tá num lugar mais conservador, assim. E aí eu não sei o que eu tava falando, que eu tinha muito orgulho dele, porque eu tava criando um garoto para ser um cara legal com as mulheres. E aí eu cometi um ato falho. E disse, ele vai ser um homem que sabe cuidar das mulheres. Ele olhou para mim e falou, não vou cuidar de mulher nenhuma, né, mãe? Porque as mulheres sabem se cuidar.
Quantos anos? Ele tem 8. Que bem criado! Ai, que amor. Bonito, né? E realmente foi um ato falho meu, ou foi uma maneira minha de dizer, tratar com respeito, tratar com igualdade. Realmente, eu não... Óbvio que a gente quer... Gente, eu não sou contra. Eu quero ser cuidada, é isso que eu ia dizer. Eu quero um pouco ser cuidada. Mas que isso não seja o princípio, né? Esse lugar da gente... Que é um lugar submisso, é um lugar de subjugar. E isso é o fundamento da violência toda. As mulheres não conseguem sair da violência, às vezes, por falta de independência, né? Por dependência financeira, psicológica. Histórias reais nem sempre têm finais felizes. Isso é uma coisa que frustra vocês ou dá mais força para continuar? Pra mim, dá mais força pra continuar. Porque aquilo que a gente tava falando, né? A história boa é aquela que tem muitos problemas, que, em geral, a gente torce para que alguém naquela história tenha se superado ou tenha tido alguma redenção, no sentido de redenção com a própria consciência, assim, tenha entendido um ato mal ou prejudicial em relação a outra pessoa. Alguma coisa se desloca, começa tudo bagunçado e melhora. Geralmente é esse o arco, né? Às vezes não. Quando são histórias reais. Às vezes aquele personagem mais amado morre no final. E às vezes você vai assistir já sabendo que morreu no final. Mas eu acho que instiga a gente a seguir contando. Porque não é só sobre se dar bem ou se dar mal. É sobre você ver o problema e o que você que está assistindo sente ou pensa ou reflete sobre o que você está vendo. Então, eu acho que, claro, eu acho que no caso de histórias verdadeiras, como a do seu livro, por exemplo, que tem o que acontece, o que está acontecendo agora com o biografado, é muito frustrante, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas não abate a vontade de você falar assim, a gente tem que seguir em luta para que esse tipo de coisa se reverta lá na frente. Sim, então, sim. Eu acredito que dê... É motor também, né? É verdade. Falou bonito demais. Falou bonito. É frustrante às vezes, claro, mas é o motor para você continuar, porque não é para se acomodar, não deixa você acomodada. Você tem vontade de fazer outras biografias ou foi uma coisa especificamente que te aconteceu e você foi tomada por essa história? Eu não sei se biografia ou investigações do mesmo tipo. Biografia foi péssima, né? Porque biografia parece meio homenagem, Nada né? péssima. Errei. A biografia é um mergulho naquele personagem. Eu acho muito bonito quem faz isso e sabe fazer isso. Eu gosto também de fazer isso. Mas o meu lugar agora, eu acho que o meu lugar de interesse maior é muito mais pelos esquemas ou por essas mulheres que estão silenciadas. Porque você pegou um pouco esse lugar, né? Você virou uma referência nesse tipo de jornalismo, né, Cris? E depois que eu saí do Globo, com um livro lançado, por exemplo, minha primeira colaboração para o UOL foi fazer parte da equipe investigando a família Klein. O fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, que é acusado de violência sexual também, já morreu, e assim como o filho dele, que ainda está vivo, Saul Klein. Então, eu fui para esse lugar investigá-los, depois eu virei colunista também e enfim, comentarista de programas de lives do UOL, para falar sempre desse tema. E esse tema, ele tem muita ramificação e as investigações são muito complexas. Então, para te responder, mais do que uma biografia, eu tenho sim vontade de continuar mergulhada em grandes casos desse tipo, do tipo João de Deus, do tipo Família Klein, do tipo outros ali que eu, enfim, já estou alvo de hate o tempo todo, não vou nem citar, mas tem vários casos complexos de acusação de violência sexual que eu tenho muita vontade de ficar assim, eu tenho tanta vontade que eu não tenho nem tempo de fazer tudo porque é muita gente, sim, muita violência. E no UOL tem outras pessoas, tem o Universo, que tem mulheres especializadas nisso, a agência pública faz isso muito bem, tem lugares, o Portal Catarinas, tem lugares fazendo investigação jornalística com relação a esses temas, né, dos direitos humanos nossos, das mulheres. E eu tenho muita vontade de ficar nesse lugar, assim, foi um lugar que eu construí com o livro e que tá super rolando. Que você tá ocupando... Agora, tem uma coisa engraçada, né, porque eu sinto que as pessoas confundem um pouco. Outro dia eu cheguei numa festa... E veio uma moça falar comigo e ela falou assim, eu vou te dizer um negócio, você não é nem um pouco feminista. Porque 5 anos atrás, quando eu tava namorando fulano, você era afim dele e tal, não sei o quê. Então, assim, e eu falei pra ela, eu era muito afim dele. E eu tinha namorado ele antes de você e eu queria voltar pra ele. Aí depois eu fiquei pensando,
gente, será que eu sou menos feminista porque eu estava tentando reatar uma relação que eu tinha... Vocês têm essa dúvida? Tipo assim, como ser uma feminista reta, assim, tem como a gente... Eu não tenho essa dúvida, Maria, e já me aconteceu uma coisa parecida, não foi nesse lugar da disputa por homem, mas foi num lugar de, você não me defendeu ali, você não é feminista, vindo de uma mulher. Aí eu faço, peraí, então além de investigar mulher, casos de violência sexual, de vocalizar isso o tempo inteiro na minha vida profissional, de tentar viver sob essa ética, de educar um garoto de maneira, né, consciente, feminista, eu também tenho que estar à frente de qualquer treta de mulheres na rua e me posicionar. Não acho que é isso. Eu acho que, primeiro, eu vivo sob essa ética feminista. Eu tenho essa consciência das desigualdades que a gente sofre e eu trato as coisas sob esse ângulo, digamos. O que é muito diferente de você ter que ser ilibada nesse lugar de... como se fosse uma espécie do lugar da sororidade incondicional o tempo inteiro, assim. Acho que as pessoas são humanas, acho que as histórias têm nuances, acho que nem todo mundo é só uma coisa, acho que as pessoas também erram, acho que... Enfim, eu também não preciso gostar de todas as mulheres só porque elas são mulheres. Eu também acho que tem mulheres que erram e... Enfim, como tem homens que erram, não se trata, né, de eu dizer, eu verbalizar, todas as mulheres estão certas o tempo inteiro. O que é diferente de eu não saber acolher, não apoiar, não querer fazer a opção de estar mais perto das minhas amigas mulheres o tempo inteiro, de não me sentir mais apoiada. Eu, por exemplo, amo trabalhar em equipes femininas, eu me sinto 300% mais à vontade, gente. Sim. É um negócio que as reuniões mudam, assim. Muda muito, muda o resultado do meu trabalho, se a equipe for de mulheres. Agora, é isso, é uma ética, é um lugar que não significa comprar briga na rua, necessariamente, ou sororidade o tempo inteiro, ou, enfim, não sei, acho que é uma discussão aí para um episódio só disso, acho muito complexo. Bom, agora tem um momento do quadro Par ou Ímpar, onde eu vou falar nomes de mulheres aqui, mulheres incríveis, e eu queria que vocês comentassem, assim, tipo, rapidinho, com uma frase, duas. Simone de Beauvoir. Fez o que quis. Acho que a gente tem que honrar quem veio antes, né? Ela é uma das que a gente uma enxadinha, tem que honrar. Uma enxadinha, uma pessoa que abriu um caminho pra gente, né? Ninguém nasce mulher, torna-se, não é verdade? E a gente tá aqui o tempo inteiro fazendo de novo, até chegar num lugar satisfatório. Não, e é engraçado porque eu acho incrível falar da Simone de Beauvoir, porque ela foi uma super feminista francesa, escreveu O Segundo Sexo, e depois a gente foi se tocar que ela também, de alguma forma, foi subjugada pelo Sartre. Então, quer dizer, não tem o ideal, não tem né? A gente tem um discurso, mas às vezes a vida também é um pouco mais complexa, né? Então, também é legal quando a gente continua colocando as nossas heroínas como heroínas, mesmo sabendo que elas não fizeram tudo como a gente achava que elas tinham que fazer, né? Assim, elas não são heroínas... pessoas com luzes e sombras. Que ela, além de ter criado as condições para ela poder fazer o que ela queria, além de ter feito o que quis, ela ainda sentou para escrever pra gente, que vinha depois, deixar a obra que ela deixou, né? Então... Não, tipo, essa sim, né? Tudo baseado em fatos reais, total, né? Assim, ela... Enfim, e cuidou dele pra caramba no final, você tá falando de cuidar, né? Isso também é uma coisa muito feminina, né? Eu tô vivendo agora uma coisa da minha mãe tá doente, assim, as cuidadoras, 90% das cuidadoras são mulheres, assim, isso é muito louco. E se a gente for parar pra ver também nas famílias, as pessoas que cuidam são mulheres. Aquela que fala que é um segundo e fala pra caramba. Jane Fonda. Tá bom, ninguém vai falar. Eu amo a Jane Fonda. Eu amo a Jane Fonda. A Jane Fonda é muito maravilhosa. Ela fica falando que ter amigas é uma coisa que faz bem pro cérebro, que tem todos os estudos de Harvard, de Wisconsin, né? Então, eu amo a Jane Fonda. E quando eu era criança, minha mãe via um programa que era Jane Fonda Workout, que ela era fazendo ginástica, era uma coisa maravilhosa. Então, eu amo a Jane Fonda, falei por ela. Só vou acrescentar, esses recortes que ficam viralizando parecem bobagem, mas, cara, como faz efeito, né? As pessoas...
a gente se conecta, se espelha e dá uma espécie de força feminina coletiva, assim. O TikTok sabe bem disso, sabe? Gente, pro bem e pro mal. Vocês podem me ajudar aqui para o TikTok, entendeu? Bell Hooks. Ai, gente, sabe o que eu tô lendo agora? Fundamental, maravilhosa, rainha. Eu tô lendo agora tudo sobre o amor, para fazer a mesma função da ficção na sua vida, assim, para tentar achar ali onde é que eu vou me organizar para voltar a acreditar no amor. E não é muito lindo que ela diz nesse livro que o amor é uma ação, é um verbo, é um gesto, muito, né? Não é só uma decisão, não é um sentimento. Ele é uma ação, ele se prova em ações, né? Como você lida com ele. É muito bonito. Gente, desculpa, tá? Minhas convidadas lerão Bell Hooks são E é tudo surpresa, a gente não combinou. Malala. Paz. Nossa, mais do que gente, isso, que né? Malala é uma porque tem tanta coisa pra falar da Malala, né? Malala, assim, e essa é falar uma frase tão jovem, né? E uma menina que tomou a decisão de não ser silenciada, né, Maria? Sim. É muito bonito isso, assim. E diante de um gesto brutal, né? Quer dizer, toma um tiro na cabeça. Na cabeça, né? Ou no pescoço, eu não sei agora exatamente. É muito forte. Tô falando só gringa. Djamila Ribeiro. Gente, a Djamila é muito importante, cara, aqui pra gente, pra mim, pelo menos. Maior filósofa, né, da atualidade. Será que a gente pode falar isso no Brasil? Mulheres que inspiraram vocês, assim, que durante a vida, sei lá... Hannah Arendt, Roberta Rodrigues, Débora Falabella, Bell Hooks, tem tantas mulheres... Hilda Hilst, Maria Silvia, Miwaya Nagasawa, vai mais. Nossa, gente, tem meu muita cérebro mulher, não trabalha nessa velocidade. Mulher. Tô achando maravilhosa. Ela foi que foi. Muita mulher que eu amo. Maria Ribeiro. Não vale. Não vale puxar o saco. Não vale. Não, muitas. Poxa, Elis Regina, Maria Bethânia, Cássia Eller... Rita Lee, olha, no cenário tem Nara Leão, tem Rita Lee, tem Virginia Woolf, tem Fernanda Young. Hilda Hilst, Clarice Lispector. Wisława Szymborska, aquela poeta que eu amo lá. Gente, ela é maravilhosa. Nunca soube falar o nome dela. Eu acho que é isso, tá? Posso estar errado. Wisława Szymborska. Gente, bonito. Annie Ernaux. André Horta, Cristina Fibe. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo ao Faro Ímpar. Minhas grandes amigas, mulheres que eu admiro profundamente, com quem eu conto em momentos, tipo assim... Cara, as duas aqui já me salvaram em momentos assim, tipo, vem pra cá agora, pelo amor de Deus. Entendeu? Idem. Então, é muito legal. Eu gosto muito de ser mulher. Eu não gostaria de ser outra coisa. Eu acho incrível ser mulher, estar cercada de mulheres. E eu acho que esse caminho... Você só me ferrou com a água da Barbie, mas aí depois a gente vai conversar. Obrigada também vocês por estarem aqui hoje com a gente. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o programa se você curtiu. A gente está em todas as plataformas de podcast de forma totalmente gratuita. Se você ainda não segue o programa, se inscreve para receber os programas novos semanais de Para o Ímpar, comigo, Maria Ribeiro, e um par de convidados ímpares. Convidadas ímpares. Obrigada. Oba, obrigada. Amei. Obrigada, meu